Pois bem, nós iremos meditar num texto sagrado, se encontra no Evangelho segundo Marcos. Amém, queridos? Vamos para o texto, Marcos capítulo de número 3. A nossa mensagem tem por título A Igreja. Nós estamos no mês de dezembro e esse mês é bastante significativo para essa igreja, tendo em vista que daqui a um pouquinho a mesma estará completando 20 anos de existência, não é isso? Então, desde já os meus parabéns, os meus votos de felicidades para essa igreja. Eu espero que ela continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo de número 3, nós iremos ler a partir do versículo 13, do 13 ao versículo de número 19. O narrador sagrado nos diz o seguinte, nos informa: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os ensinasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu. 2 pontos. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, esse aqui que vai jogar contra o time. Meus amados, vamos orar pela palavra. Espírito Santo de Deus, nós queremos rogar teu auxílio neste momento. Precisamos de um milagre. O milagre é a transmissão clara da tua palavra. Por favor, nos ajude a compreendê-la. Nos dê o discernimento necessário. Nos ajude a enxergar as verdades espirituais, eternas e evangélicas que estão contidas neste texto. Por favor, Senhor, nos edifique na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Assim nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Conta-se a história, e é a história mesmo, que quando Jesus foi assunto aos céus e recebido com glória, honra e louvor pelos seres angelicais, enquanto o mesmo estava sendo glorificado, de repente um anjo, um membro dos seres angelicais que ali se encontravam em atitude adorativa e contemplativa diante do Senhor da glória, um anjo teve a ousadia de quebrar aquele momento de adoração para fazer um questionamento a Jesus. O anjo então, com um ar de preocupação, fitou os olhos do mestre, de Jesus, o Cristo, Messias, ressurreto, glorificado, e fez a seguinte pergunta: mestre, o que será da terra e dos habitantes da mesma, agora, sem a tua presença física? Tu estás aqui no nosso meio, e nós assistimos a tua trajetória santa, impecável. O Senhor foi obediente até morte de cruz. Nós adoramos a ti e prestamos todo louvor, mas algo me inquieta, e o que me inquieta é isto: o que será da terra e dos habitantes da mesma sem a tua presença física? Jesus então fitou o anjo e, sem hesitar,
disse o seguinte: eu deixei lá embaixo 12 homens. O anjo então, sem esperar muito, fez uma outra pergunta: mas mestre, e se esses homens, esses 12, falharem? Jesus, de pronto, olhou para o anjo que lhe fizera a pergunta e disse o seguinte: se eles falharem, eu não tenho um plano B. Em outras palavras, amados, o que Jesus estava dizendo para o anjo era o seguinte: eu tenho um plano, e esse plano que eu tenho é o plano, e esse plano não pode ser frustrado, esse plano não pode falhar, esse plano não pode ser impedido, esse plano não pode dar errado, esse plano não pode dar para trás. É o meu plano, eu não tenho outro plano, eu não tenho cartas na manga, eu não tenho um plano B, eu tenho o plano A, e esse plano A é o plano. E amados, qual é o plano de Jesus? Que plano é esse que nós chamamos de o plano? O plano de Jesus para a humanidade chama-se igreja. A igreja é o plano de Deus para a humanidade. Ora, a igreja, na verdade, ocupa o centro da história. Todos os acontecimentos, todas as contingências, tudo o que acontece, tudo que é derivado, tudo isso que está acontecendo no mundo afora, acontece girando em torno do eixo que é a igreja. A igreja está regendo os acontecimentos do universo, levando em consideração que Jesus é o cabeça, e que este cabeça está orquestrando a história da humanidade. Por conseguinte, a igreja, que é o corpo, e que está ligada à cabeça, está, portanto, regendo a história. De modo que a igreja está conduzindo a história, ocupando o centro da história, e conduzindo a história para um ponto final. E que ponto final é esse? É o ponto onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O plano de Jesus é a igreja, e esse plano vai dar certo. Foi por isso que um estudioso do Novo Testamento, analisando esse texto, ele colocou as seguintes palavras: a escolha dos 12 foi uma das escolhas mais cruciais da história. E aí ele diz: Jesus não escreve livros, Jesus não ergue monumentos e nem constrói instituições. Ele discipula homens para que esses homens expandam o seu reino. E aí ele conclui o pensamento dizendo o seguinte: a existência da igreja hoje prova o acerto da sua decisão. A existência da igreja hoje prova o acerto da sua decisão. 2000 anos depois, aqui estamos nós, reunidos como igreja, adorando aquele que é digno de honra, glória e louvor. Aqui nós estamos como igreja do Senhor Jesus Cristo, adorando a Ele que é o supremo pastor, que é o bom pastor, que é o sumo sacerdote, que é o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim, que é o todo-poderoso, que está sentado no alto e sublime trono, e que tem todas as coisas no controle ou sob o controle da sua destra. Aqui nós estamos, a igreja reunida, e não apenas aqui nós estamos, mas a igreja está por aí afora, reunida, comungando do mesmo pão, escutando a mesma palavra.
A igreja de Jesus se espraiou por toda a terra. O plano deu certo, está dando certo e dará certo. O texto que nós acabamos de ler, queridos, nos coloca diante do nascimento da igreja. Lógico que, quando eu falo sobre o nascimento da igreja, eu falo dentro de um espectro neotestamentário, porque nós entendemos, pelo menos eu assim entendo, que a igreja é composta pelos irmãos do Antigo Testamento, como pelos irmãos do Novo Testamento. Mas quando nós estamos dentro do contexto do Novo Testamento, nós podemos perceber que é aqui no monte, quando Jesus sobe a um monte e chama para si aqueles que ele quis, os 12, é aqui que começa, é aqui que se inicia, é aqui o start da igreja. A igreja nasce aqui. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um pensamento bastante articulado de um comentarista, de um emérito escritor do Novo Testamento, do alemão Adolf Puy. Analisando esse texto, o Adolf Puy, ele disse o seguinte: por trás dos 12, é a maior prova de que aqui é o nascimento da igreja. Por trás dos 12 estão os 120 de Atos capítulo 1. Por trás dos 120 de Atos capítulo 1 estão os 3.000 de Atos capítulo 2. Por trás dos 3.000 de Atos capítulo 2 estão os 5.000 de Atos capítulo 4. Por trás dos 5.000 de Atos capítulo 4 estão os 144.000, ou seja, uma multidão incontável, de Apocalipse capítulo 7. Por trás dos 144.000, uma multidão incontável, de Apocalipse capítulo 7, estão todas as famílias da terra, abençoadas pela graça, pela promessa, de Apocalipse capítulo de número 21. Portanto, percebam, irmãos, que aqui nasce a igreja. Os apóstolos, a propósito, eram os alicerces da igreja. A mensagem que eles carregavam era o fundamento sobre o qual a igreja seria erigida e está sendo erigida. Portanto, irmãos, nós estamos diante de um texto que marca a sapata da igreja. Jesus está dando início à igreja. E percebam que ele está dando início a essa nova sociedade espiritual e física, não com concreto, mas com gente. Ele não usa cimento, ele usa argamassa humana. Os tijolos que o mesmo usa para construir a igreja são pessoas, são homens. Ele usa carne, ele mistura homem com homem, carne com carne, pessoas. E essas pessoas formam a igreja. É por isso que é um equívoco da nossa parte, muitas vezes inconsciente, nós sabemos disso, não é nenhuma novidade, quando a gente diz assim: vamos para a igreja, quando na verdade nós somos a igreja. Aqui é o lugar de reunião, aqui é o lugar que nos abriga como igreja. E de uma maneira está certo quando nós dizemos vamos para a igreja, contanto que tenhamos em mente que a igreja é de fato aqui, porque os irmãos estarão reunidos aqui. Então nós somos a igreja de Jesus. A igreja que nasce aqui, que tem a sua expansão e que chega até nós. E que está em processo de construção, até que o último eleito seja acrescentado a mesma. Pois bem, posto isso, eu gostaria de, à luz desse texto, levando em conta que esse texto ilustra e demonstra a igreja de Deus e sua gente, eu quero fazer 3 considerações, as quais eu considero importantíssimas, fundamentais e essenciais
para a nossa meditação na manhã desse domingo. A Igreja de Deus e sua gente. 3 considerações à luz dessa proposição, dessa ideia central, e amparado pelo texto sagrado, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. A primeira consideração: a Igreja de Deus, ou a Igreja de Jesus e sua gente, é composta por pessoas escolhidas. A Igreja de Deus e sua gente é composta por pessoas escolhidas. Amados, a doutrina da predestinação, ou da eleição incondicional, o ato soberano e gracioso de Deus, quando Ele escolhe pessoas, porque Ele quer, e somente porque Ele quer, essa doutrina está explicitada por toda a Escritura. Quando alguém pergunta qual é a base para essa doutrina, é só dizer, do capítulo 1 de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. Essa é a base. A base é a Bíblia. Agora, se você prestou bastante atenção ao texto, e não é necessário ler nas entrelinhas, o versículo de número 13 deixa bastante claro isso que nós estamos querendo dizer, isso que nós estamos ponderando, que a Igreja de Jesus e a sua gente é composta por pessoas escolhidas. Percebam que quando Jesus sobe a um monte, Ele chama para si, diz o texto, aqueles que Ele quis. Ele chama aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dEle. E aí no versículo de número 14, escolheu 12, chamou quem Ele quis, escolheu 12, chamou quem Ele quis, escolheu 12, chamou quem Ele quis, chamou quem Ele quis. Vontade soberana do Senhor, chamou quem Ele quis, a dedo, chamou quem Ele quis. Todos nós estamos familiarizados com essa doutrina. Tendo em vista essa familiaridade, eu quero fazer 2 considerações de natureza prática. A primeira delas: se nós somos igreja, povo escolhido de Deus, nós devemos andar em absoluta humilhação e em profunda adoração diante de Deus. Se nós somos igreja, povo escolhido de Deus, nós devemos andar em absoluta humilhação e em profunda adoração diante de Deus. Meus irmãos, esses homens que foram escolhidos, eles haviam sido descartados pela elite judaica, porque a elite judaica, composta pelos fariseus, havia escanteado esses homens. Um Pedro da vida, por exemplo, um João, os pescadores, um Mateus. Esses homens aqui, embora tivessem a lei, a Torá na mente, decorada, todo o Antigo Testamento aqui armazenado, no entanto, eles não eram gênios, eles não eram geniais. Além do mais, eles não preenchiam os pré-requisitos desses fariseus. E nem sequer sentiam o desejo de segui-los. Por quê? Porque eles não se enquadravam dentro do código moral desses homens. Por que eu digo isso? Porque no primeiro século, não era o professor quem escolhia o aluno, mas era o pupilo
que escolhi o seu mestre. Eu quero fazer um intensivo com ele, eu quero que ele seja o meu orientador nessa jornada. Mas aqui acontece o inverso. Aqui você encontra o Rabino Jesus, que não é apenas um intérprete ou mais um intérprete da lei, mas sim aquele que encarna a própria lei, a própria palavra viva, sendo cumprida no meio do povo, escolhendo quem ele quer. Esses homens foram descartados, mas Jesus pega esses homens, os traz para si, os escolhe. O que é que resta então? O que é que sobra, portanto? Qualquer coisa menos soberba, menos jactância, menos orgulho. Eles foram escolhidos pela graça, não há mérito algum neles. Esses homens rejeitados pela sociedade, pela elite judaica da época, mas tomados pelo rabino chamado Jesus, o Deus encarnado. Eles são chamados de maneira graciosa, eles são eleitos. E o que resta para esses homens é andar de maneira humilde, em absoluta humilhação e em profunda adoração diante desse Jesus. E aí, irmãos, nós precisamos assim conduzir a nossa vida. Não cabe na minha mente, e eu acho que também não cabe na sua, quando nós encontramos um suposto escolhido de Deus dizendo assim: eu sou um escolhido de Deus, andando de salto alto. Eu sou um escolhido de Deus, eu sou filha do rei, eu sou filho do rei, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Não é raro não você encontrar gente assim. Esses dias mesmo eu encontrei. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Mas esse tipo de tom, esse tipo de sentimento não pode existir num escolhido. O escolhido deve andar de joelhos, dizendo o seguinte: Senhor, por que eu? Por que tu me escolheste? O que foi que o Senhor viu? Eu sei que o Senhor não viu nada, e eu quero te render graças, eu quero me humilhar na tua presença, eu quero andar com um espírito em constante adoração, porque eu não merecia nada, eu estava nas trevas, e quando eu me dei conta, eu fui transportado para a luz. Quando eu me dei conta, quando eu abri os olhos, eu já estava dentro da igreja, com o teu povo. Eu não merecia, Senhor, estar na reunião dos santos. Eu não mereço, Senhor, estar aqui no culto. Eu não mereço isto. Eu não mereço, Senhor, ter desejos santos. Eu não mereço desejar o bem. Mas obrigado porque tu me escolhestes. Obrigado, Senhor, porque tu me atraístes para ti. Absoluta humilhação e profunda adoração. Ele simplesmente lhe escolheu. Por quê? Porque ele quis. E dentro de nós, portanto, deve haver essa mistura de humilhação, adoração, e também colocar um elemento de estupefação, de assombro diante desse Deus Santo, que resolve, sei lá por quê, escolher um cidadão e um sujeito como eu, um sujeito como você, e nos reúne aqui nesta manhã de domingo, num ambiente tão agradável, para que nós nos deleitemos
nas verdades eternas do Evangelho. Meus irmãos, isso deve nos conduzir a uma profunda humilhação diante dele. Isso deve nos levar a colocar o nosso rosto no pó. Isso deve nos levar a olhar para baixo, dizendo assim: Senhor, eu sou um miserável pecador, mas obrigado pela graça que foi derramada sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, eu não tenho um centavo para te oferecer. Obrigado porque o Senhor me escolheu. Obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque quando eu não tinha nenhuma expectativa, o Senhor me arrebatou com um braço forte, e o maligno não pode nunca e jamais me tirar da tua mão. Obrigado, Senhor. Profunda humilhação e adoração. Assim deve andar a igreja, povo escolhido. Mas, amados, uma segunda observação de natureza prática: a igreja de Jesus, o povo escolhido, deve andar em profunda confiança no resultado final glorioso. A igreja de Jesus, repito, povo escolhido, deve andar em profunda confiança no resultado final glorioso. Quando eu falo resultado final glorioso, eu estou me referindo a algo bastante específico. E aqui eu quero chamar a sua atenção e quero, por gentileza, toda a sua atenção. Jesus fez uma promessa à igreja, uma promessa fantástica, extraordinária e que nos leva ao delírio. A promessa foi a seguinte: quando Jesus estava em Filipe de Cesareia, ou em Cesareia de Filipe, numa reunião em secreto com os discípulos, com os apóstolos, Jesus faz uma pergunta: quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Antes ele faz uma primeira: o que é que eles dizem sobre mim? Mas depois vocês, o que é que vocês dizem sobre a minha identidade? E aí nós sabemos o que é que acontece. Pedro, esse apóstolo aqui escolhido, ele é feliz, ele é bem-aventurado na resposta, porque ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra, e aqui a gente não vai entrar numa discussão sobre o que é essa pedra, agora não tem peso de aplicabilidade aqui isso agora. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e agora sim, as portas do Hades não prevalecerão. O que é que isto significa, irmãos? A maioria aqui sabe que Hades, esse termo grego, é sinônimo do termo hebraico Sheol. E Sheol, em seu significado mais puro, mais transparente, significa habitação dos mortos, ou, se você preferir, sepultura. Sepultura, lugar dos mortos, lugar de silêncio, para onde os mortos vão. Sepultura. É bem verdade que tem as suas variações ideológicas sobre o que significa isso, mas em sentido literal, sepultura. Hades, portanto, que é sinônimo, a melhor tradução não seria inferno, como tem em algumas traduções, e as portas do inferno não prevalecerão. E muita gente aí interpreta como a igreja avançando para saquear o inferno. Mas, irmãos, eu me inclino a ficar com o Dr. N.T. White, quando ele diz que Hades é de fato sepultura, e a promessa que Jesus faz à igreja é que a mesma triunfará sobre a morte no último dia.
É uma promessa gloriosa. Jesus está dizendo: as portas da sepultura, o cadeado da morte, no último dia será quebrado, e vocês irão ressuscitar para a vida. A igreja vai ressurgir dentre os mortos, não para a vergonha como os ímpios, mas para a alegria eterna. Esse é o resultado final de uma igreja que milita aqui e agora, um resultado glorioso. E aí, irmãos, esse tipo de expectativa, ou de expectação, suplanta qualquer tipo de promessazinha, ou de expectativazinha, que coloca a esperança do coração humano nas coisas aqui da terra. Porque não são raras as vezes que nós escutamos alguém dizendo assim para o outro: o que Deus tem para você mais na frente é algo muito especial. Você está passando por isso agora, mas espere e veja o que Deus vai fazer. No final, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E isso numa perspectiva horizontal. E aí muitos crentes entram em êxtase. O que é que o Senhor tem para mim? Uma aposentadoria boa lá na frente? Será? Será que eu vou tirar na Mega Sena? Será? Será que... o que é que Deus tem para mim? Qual é o resultado final? Como é que vai acabar a minha vida? E aí a pessoa vai nutrindo uma expectativa de acabar a vida de maneira tranquila. Então, hoje eu estou sofrendo, mas amanhã eu vou estar com minha aposentadoria, com minha casa na praia. Deus fez uma promessa, quem tem promessa de Deus não pode morrer. E aí vai. Mas aí, gente, esses homens aqui que foram escolhidos, por exemplo, falando de André, né? Já que eu sou André. André foi morto. Olha o resultado final desse homem. Ele foi morto, crucificado em forma de X. Todo esticado. Ele terminou assim. Pedro, o irmão dele, como diz a tradição, se a tradução estiver correta, foi morto, crucificado, de cabeça. Olha que final glorioso. Paulo, que não está aqui, teve um final excepcional. A navalha romana descendo sobre ele para jogar a cabeça dele de um lado e o corpo para o outro. Bartolomeu, está aqui, foi açoitado até a morte. Depois colocaram ele dentro de um saco e lançaram ele no fundo do mar. Olha o final do cara. Dentro de um saco no fundo do mar. Quem sabe esse não é o seu final? É dentro do saco no fundo do mar. Que coisa terrível. Tiago, o maior, ele foi o primeiro a morrer. Foi morto à espada. Tiago, o menor, ele foi lançado do pináculo do templo. E depois de lançado do pináculo do templo, foi apedrejado até a morte. Então assim, você vê que esses homens tiveram um final glorioso. Exatamente. E é o que todo crente hoje em dia quer. Esse final glorioso. Mas a promessa de Deus, amados, para a igreja é: as portas do Hades,
as portas da morte não prevalecerão contra a igreja. A nossa esperança está no último dia, quando a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. E aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então vai se cumprir a palavra que está escrita. A igreja vai cantar: tragada foi a morte pela vitória. Amados, a morte que hoje nos causa tanto pavor, náusea, que faz a nossa garganta travar, a comida não desce, quando alguém de perto morre, quando algum parente se vai, quando a gente vê alguma coisa parecida, a gente fica espantado e nós não nos acostumamos com essa nossa última inimiga. Mas a promessa é que essa última inimiga que nos causa arrepio, pavor, que gera em nós uma angústia indizível, que nos faz chorar até soluçar, por causa do outro que foi levado. O salário do pecado será cancelado, a igreja vai triunfar sobre a morte, e nós iremos viver para todo sempre. Irmãos, se essa não for a nossa esperança, não há esperança. Mas essa é a nossa esperança. Como igreja do Senhor, povo escolhido, nós devemos andar na certeza de que naquele grande dia, o espetáculo da ressurreição terá os seus efeitos especiais, e nós tragaremos a morte que um dia nos tragou, e iremos cantar: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Esse será o cântico da igreja. Amém, queridos? Amém. A igreja de Jesus e sua gente é composta por pessoas escolhidas. Pessoas escolhidas que andam em profunda humilhação, em absoluta adoração e na confiança e certeza do resultado final glorioso. Mas, amados, nós temos uma segunda consideração. Aqui eu vou correr um pouco, porque o tempo já está. Uma segunda consideração: a igreja de Jesus e sua gente é composta por pessoas heterogêneas. Não é preciso, mais uma vez, ler nas entrelinhas para perceber essa verdade. Quando você olha para o texto, você vê Jesus escolhendo 12 homens. E esses 12 homens, que são comuns, são incomuns em suas experiências, em alguns aspectos, em temperamento. Um tem um temperamento diferente do outro, um tem um estilo diferente do outro. Esse grupo aqui é bastante sortido, esse grupo aqui não é homogêneo, esse grupo aqui é heterogêneo. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para duas figuras totalmente antagônicas, opostas, e que não se batiam. Mateus, o publicano, e Simão, o zelote. Eles estão no mesmo time, só que eles não jogavam no mesmo time. Mateus, o publicano, servia a Roma, estava a serviço do Império Romano, era um cobrador de impostos, considerado um traidor nacional, alguém que traiu o seu povo por causa de grana, e que estava agora vinculado com uma máfia romana. Do outro lado você tem Simão Zelote. Os zelotes se constituíam uma seita judaica, no meio do povo judeu, que promovia confrontos diretos, e isto em estilo bélico, de guerra, para que o poder de Roma fosse enfraquecido. Então, o zelote aqui, Simão, é alguém da esquerda radical, que está no extremo oposto, e que tem
que nutre no íntimo um ódio santo contra Roma e contra todo aquele que serve a Roma e que é aliado a Roma. Mateus era um publicano a serviço de Roma. Simão Zelote, extremamente nacionalista, era esquerdista radical. E aí imagine só, quando Jesus diz assim, Mateus se aproxima, fica esperando o próximo, e aí Jesus olha, e Mateus torcendo, não, Simão Zelote, não, pelo amor de Deus, Simão Zelote, não, vai dar problema aqui, Simão Zelote, Mateus então já se prepara para o UFC, vai ter pancada aqui, ele não vai me perdoar, nós somos opostos. E Jesus pega esses dois homens e coloca num time. Além disso, tem um cara que vai jogar contra, que vai fazer gol contra, Judas Iscariotes, cara. Do ponto de vista de um técnico de futebol, Jesus é um péssimo técnico, porque é um grupo sem entrosamento. Esse grupo aqui não tem entrosamento. Seleção brasileira tem uns 3, né? Tem uns 3 que tem entrosamento, só 3. Mas aqui não tem não. Ninguém tem entrosamento aqui não. Com exceção dos irmãos, não tem entrosamento aqui. É um grupo extremamente sortido, heterogêneo, enfim, com suas diferenças, com suas discrepâncias. Posto isso, 2 observações. A primeira delas, nós precisamos entender que nós não somos o padrão da igreja de Jesus. Você não é o padrão da igreja de Jesus. Eu não sou o padrão da igreja de Jesus. Mas na maioria das vezes nós pensamos que somos o padrão da igreja de Jesus. Porque a gente diz assim, ele não deveria ter se comportado assim. Aquele irmão deveria fazer como eu faço. Ou então, se fosse eu faria diferente. E aí nós nos colocamos como a régua, como a medida exata de todos. É como que se nós fôssemos a máquina industrial, espiritual, que produz crentes em série a nossa imagem e semelhança. Isso acontece muito em igreja que tem o pai e o filho espiritual. Ou então o mestre e o discípulo, é o meu discípulo. E aí o discípulo pega todo o jeito do mestre. Quando na verdade na igreja de Jesus ninguém tem discípulo, quem tem discípulo é Jesus. O mestre é ele quem tem discípulo. Mas você vê esse tipo de pecado presente no meio evangélico. O meu discípulo é o meu filho da fé. Veja como ele anda como eu ando. Ele fala como eu falo, eu tenho orgulho dele. Aprendeu comigo. E caso o sujeito mude, está em pecado. Está em pecado, porque ele tem que ser como eu. Mas irmãos, nós não somos o padrão. Você não é o padrão. Ou você é o padrão? Eu mesmo não sou o padrão. O padrão é Jesus. É tanto que o apóstolo Paulo diz, amados, que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho. Ou seja,
Lembrem-se que eu disse que a igreja está ocupando o centro da história e Deus está em processo no mundo, fazendo com que todas as contingências que são causadas pela igreja contribuam para que essa igreja, que causa todas as contingências, seja a cada dia a imagem ou mais parecida com Jesus. Jesus é o padrão da igreja, e não você e não eu. E aqui cabe uma segunda observação de natureza prática. Se nós não somos o padrão, precisamos aprender que nós não somos o padrão. Se nós não somos o padrão, segunda observação, então nós precisamos aprender a amar aquele que é estranho a nós, mas que já não é mais estranho uma família de Deus. Precisamos aprender a amar aquele que é estranho a nós, mas que já não é mais estranho à família de Deus. Nós temos o hábito de passar assim e olhar para um irmão que está um pouco distante de nós e dizer assim: esse irmão é um pouco esquisito, estranho. E aí a gente chama aquele nosso irmão mais chegado e diz assim: mas rapaz, tu já notasse que fulano é um pouco estranho? É ou não é? É. Eu faço isso, você não faz? Fulano é esquisito demais. Mais uma pergunta aqui: quem aqui não é esquisito? Hein, presbítero Pedro? Quem aqui não é esquisito? Alguém já disse que a igreja é como a arca de Noé, tem um bocado de bicho. Cada bicho mais esquisito do que o outro. A gente só não pula fora porque lá fora está um dilúvio. Então a gente fica aqui dentro. E aí a pergunta é: que bicho é você? Eu sei que bicho eu sou. Eu sei que bicho danado eu sou. E que bicho é você? Eu sou estranho. Você também é estranho. E o grande desafio é que esse grupo de estranhos se amem. O grande desafio é que esse corpo de estranhos se aceitem. Sabe por quê, amados? Porque nós éramos estranhos, nós éramos alienados, nós éramos aliens, nós éramos alienígenas, nós éramos, aliás, inimigos de Deus. Mas por sua graça infinita, o Pai, em Cristo Jesus, e pela operação poderosa do Espírito, Ele transformou a nossa natureza e nos transformou em filhos adotivos de Deus. Já não somos mais estranhos a Ele, somos seu povo, somos povo escolhido, somos nação eleita, somos raça dEle. Não somos mais estranhos, nós éramos, não somos mais, éramos inimigos, mas Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos estranhos as suas transgressões estranhas, e nos resgatou, queridos. O ser perfeito se deparando com seres esquisitos em pecado, não nos rejeitou, mas nos amou em Cristo Jesus e disse: agora vocês são minha família, eu adotei vocês, vocês já não são mais estranhos. Se Deus nos aceitou, se Deus aceitou você assim, qual é a razão de não aceitar o outro assim? Queridos, nós precisamos a cada dia meditar na graça
que foi derramada sobre as nossas vidas, graça infinita. Éramos inimigos de Deus, estranhos, estávamos distantes, estávamos marginalizados, éramos totalmente esquisitos, e Deus nos trouxe, nos resgatou, está a cada dia nos transformando à imagem do seu Filho, e Ele está fazendo isso não somente com você, mas comigo e com todos aqueles que foram escolhidos para fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Não somos mais estranhos. Isso é maravilhoso demais. Deus é estranho a mim, o outro, mas eu já não sou mais estranho a Ele. Isso é maravilhoso. Ele é estranho a mim, mas eu já não sou mais estranho. Eu fui adotado, eu sou filho, e no último dia isso será revelado de maneira fantástica e maravilhosa, e nós iremos cair de joelhos em adoração, em humilhação e em choro de alegria, dizendo: obrigado, Senhor, porque transformasse esse chupa-cabra aqui em filho amado. Terceira consideração: a igreja de Jesus e a sua gente é composta por pessoas pecadoras. Está aí, né? Posso nem fugir. Pessoas pecadoras / perdoadas. Isso mesmo. Por favor, sua atenção agora, que isso aqui é muito importante. A escolha dos 12 é bastante significativa para o nosso entendimento no que toca essa nossa consideração final e última. Existe um vínculo inegável e inevitável entre os 12 e as 12 tribos no Antigo Testamento. Talvez alguém diga: não, pastor, o senhor está um pouco equivocado, porque Marcos está escrevendo para os romanos, e os romanos não estavam querendo saber dessa ligação. Mas a questão aqui não é o que Marcos tem a intenção de fazer com os romanos, mas sim o que Jesus está fazendo. E Marcos não apenas está querendo dar uma mensagem aos romanos, mas está querendo ser fiel ao que acontece. E o que deve chamar a nossa atenção agora não é a atenção que Marcos dá ao público-alvo original, que são os romanos, mas a atenção que Marcos dá a esse fato. E que fato é esse? A escolha dos 12. Quando Jesus escolhe os 12, existe aqui um vínculo inevitável, como eu já disse, repito, um vínculo inevitável entre esses 12 e as 12 tribos, os 12 patriarcas. A coisa vai ficar mais clara. No Antigo Testamento nós temos aqueles, como vocês sabem, que fazem parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são salvos olhando para a frente. Nós somos salvos olhando para trás. A igreja de Jesus perpassa o Antigo e o Novo Testamento. Pois bem, a igreja de Jesus, ou a igreja de Deus, estava configurada, tinha uma forma no Antigo Testamento. E que forma era essa? As 12 tribos, o povo escolhido. E Deus fez uma aliança com as 12 tribos. E elas ficaram encarregadas de fazer jus à aliança e de levar a mensagem de esperança ao mundo. Só que o que é que acontece? Essas 12 tribos, elas falham. Quando a gente lê o Antigo Testamento, e vocês tiveram aqui uma exposição em Juízes, você vê o povo de Deus o tempo todo oscilando, pecando, seguindo outros deuses. Deus vai, levanta o juiz, resgata, enfim, o tempo todo assim. E Deus conservando o seu povo à medida do possível. Mas ao longo da história, irmãos, as tribos vão se diluindo. Ao longo da história, as tribos vão desaparecendo.
Deus levanta nações, potências mundiais como a Babilônia para atropelar o seu povo. E muitas das tribos não sobrevivem a esse atropelamento punitivo do Senhor. Nós temos apenas um remanescente, que é a tribo de Judá. E se você entender que tem uma outra tribo, a tribo de Benjamim, 2 tribos. 10 tribos desaparecem do mapa. O que é que isso significa? Parece que a esperança foi de água abaixo. E sempre que os profetas se levantavam, os profetas se remetiam ao passado das 12 tribos, ou ao futuro, quando Deus iria preencher as lacunas, restaurando o povo com as 12 tribos. Sendo assim, quando nós nos encontramos aqui neste monte com Jesus, Ele escolhendo 12 apóstolos, Jesus está dizendo o seguinte: Jesus é o Deus encarnado, que havia escolhido os 12 patriarcas. E esses 12 patriarcas tinham dado forma e configuração ao povo de Deus, às 12 tribos. E esse plano aqui parece que falha, mas não. Quando você chega aqui, Jesus chama 12. E quando Jesus chama 12, Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho uma aliança eterna com o meu povo. E eu estou dizendo aqui, no centro da história, que os pecados do meu povo, e isso vai ser explicitado através da nova aliança e do novo concerto, eu estou dizendo aqui, com isso, que o meu povo foi perdoado. Os pecadores que pecaram foram perdoados. Estes homens foram perdoados. Os que vierem serão perdoados. Jesus está ratificando a aliança da graça que Deus tinha e tem e que sempre terá para com o seu povo, através dessa escolha. Através dessa escolha, Jesus está dizendo o seguinte: eu perdoo o meu povo. Deus está dizendo o seguinte: eu perdoo o meu povo. Eu tenho um plano gracioso para o meu povo, e não depende do meu povo, depende de mim. Diante disso, queridos, o que significa ser um pecador perdoado? Ser um pecador perdoado, em primeiro lugar, significa andar em constrangimento. Não há nada mais constrangedor do que pecar sabendo que já está perdoado. O pecado que você vai cometer já está perdoado. E não há nada mais constrangedor do que você saber desse fato. Não há nada mais insuportável do que escutar o tempo inteiro o está consumado. Ao mesmo tempo que é um alívio, traz uma certa insuportabilidade para a nossa mente, porque nós pecamos. E aí eu quero fazer alusão à frase de Charles Spurgeon, quando ele diz o seguinte: como poderemos nós brincar com aquilo que levou Jesus para a cruz? Quando Charles Spurgeon faz essa pergunta, o que é que está implícito nessa pergunta? Nós brincamos com aquilo que levou Jesus para a cruz, os pecados. Mas já estamos perdoados, porque Ele já foi para a cruz, já foi para o madeiro. E quando eu peco debaixo de um amor esmagador. Isso é terrível. É você chegar diante dele e dizer: Senhor, por favor, mais uma vez, me perdoe. E ele olhar para você e dizer: eu já lhe perdoei. Aliás, eu nem me lembro mais. E aí no outro dia você chega e diz: Senhor,
por favor, mais uma vez, pacientemente ele diz: meu filho, eu nem me lembro mais. Irmãos, isso é constrangedor. Senhor, diga, meu filho, eu já sei, meu filho, você já está perdoado. E aí a gente fica pensando: mas eu vou vacilar de novo, E aí você chega aos pés da cama, lá no seu quarto, e diz: Senhor, olha, meu filho, você já está perdoado. Pode confessar quais são os seus pecados. Você já está perdoado. Isso é constrangedor, irmãos. Isso é muitas vezes insuportável. Isso nos leva a chorar copiosamente, dizendo: Senhor, eu não sei como o Senhor me suporta. O pecador perdoado, ele anda assim, em constrangimento. Onde abunda o pecado no coração dele, a graça superabunda. E quando a graça superabunda, aí, meu amigo, há uma coisa dentro de nós que nos constrange. Aquele sentimento de que você vacilou com aquele que lhe comprou. E ele continua dizendo assim: embora você tenha vacilado comigo, mas você me pertence. Embora você tenha vacilado comigo, mas eu continuo lhe amando. E não precisa fazer penitência não, porque eu estou com você. Não há nada que você possa fazer. Eu já fiz tudo na cruz do Calvário. Irmãos, isso é constrangedor. Aquele que não faz parte da igreja é apenas um pecador. Aquele que faz parte da igreja de Jesus é um pecador perdoado. Aquele que não faz parte da igreja é um idólatra. Aquele que faz parte da igreja é um idólatra perdoado. Seu coração, por exemplo, como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. O meu é uma fábrica de ídolos, mas eu sou um idólatra perdoado. Não terás outros deuses além de mim. Esse mandamento eu quebro. Mas o Senhor diz: meu filho, você já está perdoado. Mas o que significa ser um pecador perdoado, além de ser alguém que anda em constrangimento diante do Senhor? Significa não apenas andar em constrangimento, mas andar em paz. Nós somos constrangidos pelo Senhor, mas estamos pacificados com o Senhor. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Essa paz que excede a todo entendimento, essa paz que o mundo não experimenta, apesar das perturbações externas e também das perturbações internas. Lá no íntimo existe uma paz que reina dentro de nós e que faz ressoar a voz do Senhor, que disse na cruz do Calvário: está consumado, tetelestai, eu paguei o preço, você, meu filho, já está perdoado. E aí a gente pode ir para a nossa casa e colocar o nosso rosto no travesseiro e dormir em paz, contanto que não tenha vaquejada do lado, porque eu não dormi ontem. Você pode colocar o seu rosto no travesseiro e dormir em paz, dizendo: eu estou perdoado. Eu estou perdoado diante do Senhor. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, eu sei que a hora já está extrapolando e eu quero concluir aqui. Agora não sei. Mas, irmãos, a igreja de Jesus é essa gente que anda com a constatação de que está perdoada. Em resumo, nós somos a comunidade da graça de Deus, igreja do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé e orar.